Só estou esperando entrar o Oriente e o Ocidente. Muito importante. Muito importante, senhoras e senhores. Okay, sir. Thank you. Yes. Yes. It's correct. Yes. It's terrible. Terrible. Yes. It's necessary execution Federal Supreme. Okay? It's crazy. Crazy. Thank you, sir. Good morning. Podemos começar. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. No momento, 2h52 da madrugada do dia 17, quarta-feira 17 de fevereiro de 2021. Vamos ao relatório. Atenção, generais encarregados da prisão dos membros do Foro de São Paulo. Atenção, encarregados do TIAR militar. Atenção, forças da Polícia Federal, também do Serviço de Inteligência do SEBIN, da ABIN e também da Contra-Espionagem das Forças Armadas. A situação ela é periquitante. Já é uma situação tem que ser tomada decisões ainda hoje, no dia 17, com os membros do Supremo Tribunal Federal, porque é insustentável esta situação que ela se posicionou para atingir a todos os brasileiros. Eles todos foram descobertos no Supremo Tribunal Federal e eles estão querendo atemorizar, eles estão querendo colocar coisas que não procedem, tá bom? Então vamos lá. Eis o relatório internacional. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. O deputado federal Daniel Silveira, ele se encontra nas dependências da Polícia Federal tentando dormir. Ele está lá numa cela e ele foi preso por atitude monocrática do ex-crocker Cabeça de Ovo, conhecido como Alexandre Oxande, integrante do PCC, Comando da Capital, narcotraficante, integrante do Cartel dos Soles e do Foro de São Paulo. Este elemento, Alexandre de Moraes, ocupa uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na Corte, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Este elemento, em atitude monocrática, ele imprimiu um pedido de prisão, alegando que o senhor Daniel Silveira é uma pessoa que tem que ser presa porque ele é um elemento nocivo à sociedade por falar
as verdades. Então vamos aos elementos da decisão deste narcotraficante travestido de ministro do Supremo Tribunal Federal, membro do PCC, conhecido como Cabeça de Ovo, e que tem outros adjetivos que ele já conhece. Então ele se bota como relator, ministro Alexandre de Moraes, autor sobre sigilo, advogado sobre sigilo, e vem a decisão. Trata-se de inquérito instaurado pela portaria GP número 69 de 14 de março de 2019 do excelentíssimo senhor ministro presidente Dias Toffoli, nos termos do artigo 43 do regime interno desta Corte, para o qual foi designado para a condução, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de ânimos caluniandi, difamar-de ou injuriar-de, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Na data de hoje, 16 de fevereiro de 2021, chegou ao conhecimento desta Corte vídeo publicado pelo deputado federal Daniel Silveira, responsabilizando através do link https://youtube/miniblogs no canal do YouTube denominado Política Play, em que o referido deputado, durante 19 minutos e 9 segundos, além de atacar frontalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal por meio de diversas ameaças e ofensas à honra, apressadamente propagada a adoção de medidas antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo o AI-5, inclusive com a substituição imediata de todos os ministros, bem como indagando a adoção de medidas violentas contra a vida, a segurança dos mesmos, em clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e de separação de poderes. É o relatório decidido. As manifestações do parlamentar Daniel Silveira por meio das redes sociais revela-se gravíssima, pois não só atinge a honorabilidade, a constitui ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se reveste de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito. A previsão constitucional do Estado Democrático de Direito consagra a obrigatoriedade do país ser regido por normas democráticas com observância da separação de poderes, bem como vincula a todos, especialmente as autoridades públicas, ao absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais
com a finalidade de afastamento de qualquer tendência ou ao autoritarismo e concentração de poder. O poder das condutas é relativa o autor das condutas é reiterante na prática criminosa, pois está sendo investigado em inquérito policial nesta corte a pedido da PGR por ter se associado a instituto de modificar o regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como criando animosidades entre as Forças Armadas e as instituições. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e aos Estados democráticos. Código Federal, artigo 5º, livre 34, livre 34, terceiro e quarto. Nem tampouco a realização de manifestação nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais, separação de poderes, Código Federal, artigo 60, quarto, com a consequência instalação do arbítrio. A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade, a expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realizações de juízo, de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquele que pretende destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o desrespeito, a separação de poderes e os direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verifica pelas manifestações criminosas inconsequentes do referido parlamentar. Eu quero saber o que você vai fazer com os generais. 3 pontinhos. Os homenzinhos de botão dourado. Você lembra? Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5. De um total de 17 atos constitucionais, você lembra? Você era militante do PT, Partido Comunista,
da Aliança Comunista do Brasil. O que acontece, Fachin? O que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem. Essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não. Eu só imaginei. Nada que eu premeditasse não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo possível, então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada com um gato morto até ele miar. De preferência após cada refeição, não é crime. Você não tem caráter, nem escrúpulos, nem moral para poderem estar na Suprema Corte. Eu concordo completamente com o Abraham Weintraub, quando ele falou: eu, por mim, colocava todos esses vagabundos, todos na cadeia, aponta para trás, começando pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estava certo. Ele está certo. E com ele, pelo menos 80 milhões de brasileiros corroboram com esse pensamento. Ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição, mas vocês não fazem mais isso. Vocês e seus 10 abiguinhos não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma. Essa Constituição que é uma porcaria para poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder, é claro. Pessoas da sua estirpe devem ser perpetuadas para que protejam o arcabouço dos crimes no Brasil e se encontram aí na Suprema Corte. Eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino. Vou ter medo de 11 que não servem para porra nenhuma para esse país? Não, não vou ter. Só que eu sei muito bem com quem vocês andam, o que vocês fazem. Vocês desrespeitam a tripartição dos poderes, a tripartição do Estado. Você vai lá e interfere, comete uma ingerência na decisão do presidente, por exemplo, e pensa que pode ficar por isso mesmo? Aí quando um general das Forças Armadas, do Exército, para ser preciso, faz um tweet, faz alguma coisa e vocês ficam nervosinhos,
é porque ele tem as razões dele. Lá em 64, na verdade, em 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estirpe, em 64, foi dado então um contragolpe militar e que teve lá os 17 atos constitucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer. Aquele que cassou 3 ministros do Suprema Corte, você lembra? Cassou senadores, deputados federais, estaduais. Foi uma depuração, um recadinho muito claro. Se fizeram a gente voltar. Mas o povo, naquela época, ignorante, acreditando na Rede Globo, diz: queremos democracia, presidencialismo, Estados Unidos, e os ditadores que vocês chamam entregam o poder ao povo. Vocês deveriam ter sido destituídos do posto de vocês. Uma nova nomeação convocada e feita de 11 novos ministros, vocês nunca mereceram estar aí, e vários também que já passaram não mereciam. Vocês são intragáveis, inaceitáveis, intoleráveis, Fachin. Não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário, não. Porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda. E quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar a porra toda. E é isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia lá Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. E infelizmente é verdade. O judiciário tem feito uma VID-MP, Ministério Público, uma sucessão de merda, um bando de militantes totalmente lobotomizados, fazendo um monte de merda. A reiteração dessa conduta por parte do parlamentar revela gravíssima, pois atentatório ao Estado Democrático de Direito, suas instituições públicas. Não incitaria um Estado Democrático de Direito sem que haja poderes de Estado independente e harmônico entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos. Todos esses temas são de tal modo interligados que a derrocada de um totalmente acarretará a supressão dos demais, trazendo como consequência o manifesto manto do arbítrio e da ditadura, como ocorreu com a edição do AI-5, defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente pelo parlamentar. E
imprescindível, portanto, medida enérgica para impedir a perpetuação da atuação criminosa de parlamentar visando lesar ou expor o perigo de lesão à independência dos poderes instituídos e o Estado Democrático de Direito. Na presente hipótese, as condutas praticadas pelo preferido deputado federal, além de tipificarem crimes contra a honra do Poder Judiciário e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, são previstas expressamente na Lei 7.170/73, especificamente no artigo 17, 18, 22, incisos 1, 4 e 23. 1 e 4. No artigo 23, incisos 1, 2, 4 e 26. O artigo 17, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem do regime vigente ou do Estado de Direito, pena reclusão de 3 a 15 anos. Parágrafo único. Se de fato insulta a lesão corporal grave, pena aumenta-se a metade. Resulta morte, aumenta-se até o dobro. No artigo 18, tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados, pena reclusão de 2 a 6 anos. Artigo 22. Fazer em público propaganda de processo violento ou ilegal para alteração da ordem pública ou social. 4. De qualquer dos crimes previstos nesta lei, pena, detenção de 1 a 4 anos. Inciso 1. A pena é aumentada de 1/3 quando a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. Artigo 23. Incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou a instituição civil. 4. A prática de qualquer crime, previsão lei, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, ou da Câmara de Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputam-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, apropala ou divulga. As condutas criminosas do parlamentar configuram flagrante delito, pois na verificar-se de maneira clara e evidente a perpetuação dos delitos acima mencionados, uma vez que referido vídeo permanece disponível. É acessível a todos os usuários da rede mundial de computadores, sendo que até o momento apenas em um canal que foram disponibilizados, o vídeo já conta com mais de 55 mil acessos.
Relembre-se que considerar-se em flagrante delito aquele que está cometendo a ação penal ou ainda acabou de cometê-la. Na presente hipótese, verifica-se que o parlamentar Daniel Silveira, ao postar e permitir a divulgação do referido vídeo, que repisse permanecer disponível nas redes sociais, encontra-se em instrução permanente e, consequentemente, em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão em flagrante. Ressalte-se ainda que a prática das referidas condutas criminosas atentam diretamente para a ordem constitucional e o Estado democrático, apresentando, portanto, todos os requisitos para que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fosse decretada a prisão preventiva, tomando, consequentemente, essa prática delitiva, insustentável, de fiança, na exata previsão do artigo 324, 4 do Código de Processo Penal, artigo 324. Não será igualmente concedida fiança no quarto, quando o presente ou os motivos que autorizam a decretação de prisão preventiva. Configura-se, portanto, a possibilidade constitucional de prisão em flagrante de parlamentar pela prática de crime inafiançável nos termos do segundo inciso do artigo 53 da Constituição Federal. A imediata afetivação da prisão em flagrante delito por crime inafiançável do deputado federal Daniel Silveira, nos termos do segundo do artigo 53 da Constituição Federal, o presidente da Câmara dos Deputados deverá ser imediatamente oficiado para as providências de atender cabíveis. B. Que se oficie o YouTube para imediato bloqueio da disponibilização do vídeo, link no YouTube, com multa diária de R$100 mil. C. Que a autoridade policial providencie a preservação do conteúdo do vídeo disponibilizado no link do YouTube. Servirá essa decisão como mandado que deverá ser cumprido imediatamente e independentemente de horário, por tratar-se de prisão em flagrante delito. Encaminhe-se imediatamente ao diretor-geral da Polícia Federal para cumprimento imediato, independente do horário, em razão da situação de flagrante, que poderá ser encontrado nos seguintes endereços: SQN 302, Bloco G, apartamento 403, Brasília, Rua Genâncio Belisário de Moraes, sem número, Petrópolis, RJ, Gabinete 403, de anexo 4 da Câmara de Deputados Federais. Cumpra-se, Brasília, 16 de fevereiro de 2021. Ministro Alexandre de Moraes, relator. Documento assinado digitalmente. Senhoras e senhores, nós temos uma atitude arbitrária cometida contumaz
é uma razão contumaz que este indivíduo, conhecido como cabeça de ovo, como Xande, narcotraficante do comando da capital, advogado do comando da capital, membro do Cartel dos Soles, membro do Foro de São Paulo, e também ele é um extorquidor, ele extorque os membros do Supremo Tribunal Federal porque ele tem todos os grampos que estavam na Polícia Federal de todas as conversas dos ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Ele tem conversa das amantes dos ministros, ele tem conversas dos amantes das ministras, ele tem o dossiê de todos as contas dos ministros do Supremo Tribunal Federal e ele extorque. Ele faz uma chantagem a todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, este elemento. Então, com essa resolução que ele proferiu monocraticamente, amanhã o pleno da Corte vai se reunir de forma rápida e também de forma urgente para estabelecer quantos anos de prisão vão dar para o senhor deputado federal Daniel Silveira. Mas nós temos uma máxima, e a máxima é um processo que aqui no Brasil é estabelecido o civil law. Então, o civil law determina que você tem que ter o crime. Qual é o crime cometido pelo deputado Daniel Silveira? Todos os brasileiros e até os estrangeiros e até os residentes brasileiros em todos os países do planeta concordam que o Supremo Tribunal Federal só faz merda. E eles botam adjetivos às pessoas integrantes do Supremo Tribunal Federal. Não são gravados. Eles não colocaram na telinha do YouTube que é um sigilo guardado por ser correio. Quando você está mandando um correio, quando você escreve uma carta, você manda essa carta para o endereço. E a pessoa que recebe essa carta, no caso, quem entra na live e vai assistir a live, é porque ele tem um endereço. Então ele vê a live e ele tem o direito de dizer concordo ou não concordo, é verdade ou não é verdade, e ele cria o seu livre-arbítrio de interpretar perante a lei se houve realmente uma merda processada pela Corte do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E já ficou sabido e justificado que houve, sim, atitudes monocráticas de crime dos 11 membros do Pleno da Corte. Que eles, através de atitudes monocráticas, soltam seus sócios no tráfico mundial de drogas, soltam seus parceiros na corrupção. Isso tudo é sabido. Então, o que está se alegando aqui é que está servindo como determinação para enquadrar o próprio Alexandre de Moraes, pelas suas próprias atitudes. Pelas suas próprias atitudes monocráticas, que elas não foram pautadas no pleno da corte e que elas estão inseridas em crime.
como também todas as atitudes monocráticas que estão inseridas em crime de perpétuo, porque eles não botam para julgamento no colegiado, e eles têm que ser presos, efetivamente, porque eles estão desrespeitando a Constituição. As argumentações levantadas para o esboço de uma atitude totalmente perversa e totalmente contumaz, praticada por este indivíduo, que ele simplesmente é um maníaco. Ele é um louco. Ele está mal da cabeça. A cabeça dele, ele é careca, cabeça de ovo, deve ter tomado muita radiação e ele está com problemas psíquicos. E ele bota preso pessoas, anciãos, manda para a penitenciária através de extorsão contra uma juíza, diz para ela, olha, vai lá e prende esse sujeito. Ah, tá bom. Aí a juíza mandou prender o sujeito. Depois mandou prender uma moça que estava fazendo a sua manifestação, a voz de pulmão, em frente ao Supremo Tribunal Federal, mandou prendê-la, mas ninguém assinou. Ninguém assinou, ele não assinou. Ninguém assinou a ordem de prisão. Então, quando foi dado o habeas corpus, a Carmen Lúcia chegou e falou, cadê o mandado de prisão? Não tem? Não, não tem. Como não tem? Alguém prendeu essa moça? Quem prendeu? Ah, não sei. Quem assinou? Ninguém assinou. Então ela não pôde dar o habeas corpus, porque não existe o mandado de prisão. Então é um sequestro. Então o senhor Daniel Silveira, ele se encontra sequestrado por uma atitude monocrática de um indivíduo narcotraficante conhecido como Xande, que ele é advogado do Comando da Capital, grupo de narcotráfico mundial. E ele é sócio do Michel Temer, Lula. Michel Temer Lula. Também um indivíduo do narcotráfico mundial. Então, tudo isto já averbado com vastas provas de 60 agências de inteligência. Este indivíduo, conjuntamente com Toffoli, eles averbaram e quiseram se proteger de eles não terem as suas contas divulgadas dos roubos que eles cometeram. Eles cometeram roubos nos impostos. Eles recebem uma parcela de tudo que é cobrado dos impostos no Brasil, eles recebem. Entende? E eles têm essas contas. São proprietários de bancos. É uma vastidão de dinheiro que não acaba mais. Eles vão a todos os estados, aos 27 estados, e realizam palestras e saem com as maletas cheias de dinheiro vivo. Eles não levam cheque, eles levam dinheiro vivo, cada um com sua maleta. Entenderam? E voltam para o seu logradouro perpétuo. E tudo isto sabido. Entenderam? Então, este senhor, o senhor Daniel Silveira, a vida dele é de policial, então ele sente o cheiro. Ele sente o cheiro de ladrão, porque o ladrão tem um cheiro peculiar. Então ele, sabe, quando você cheira a merda, você sente um cheiro a merda, a bosta. Então ele sente o cheiro. Então o senhor Daniel Silveira é um homem de bem, que chegou pelo voto, em que todos votaram nele, para ele fazer o seu trabalho. E o seu trabalho está sendo tão notadamente positivo que chegou a incomodar a este marginal. E este marginal, vendo que há um impeachment já na mesa da Câmara de Deputados,
que ele vai ser impeachmentado, ele vai ser mandado embora. Então ele quer botar uma barganha, ele quer ver se ele consegue assustar alguém. Ele não assusta mais ninguém. Ele não assusta nem os sócios dele. Os sócios dele já estão com ele pela bola 7. O Supremo Tribunal Federal, ouviu, Alexandre de Moraes? Os seus colegas já estão cansados do senhor. Entendeu? Então não fique pensando de que o senhor pode se locomover, entendeu? Pegar o seu aviãozinho, cuidado, muito cuidado, porque o senhor é a bola da vez, entendeu? Então, esse é o problema desse senhor Alexandre de Moraes. Ele está apavorado e ele quer colocar todos, colocar o Fachin, colocar a turminha toda, para evitar de todos eles serem caçados e serem mandados para o Alasca, para Guantánamo, por serem membros do Foro de São Paulo. Entenderam? E todos eles trabalharam para isso, desviaram trilhões no BNDES, desconfiguraram a Lei Loman do BNDES e montaram um arcabouço que não tem fé pública, não tem forma para que o BNDES possa patrocinar o roubo, o narcotráfico mundial. Tudo isto descoberto. E eles fizeram com o IFE, que agora se chama o IFE, o antigo COAF, que o COAF simplesmente relatava relatórios. O sujeito comprou 3 aviões, o outro comprou 2 helicópteros, o outro comprou 4 quadros, o outro tem uma conta exuberante de dinheiro que não condiz com o seu salário. Ou seja, são dados. E eles foram lá querer entrar, porque quando você vai lá mexer no computador, a telinha abre e filma a tua carinha e vão ver o que você está procurando. E eles foram pegos. Entenderam? Então eles ficaram preocupados. Olha, estão dizendo que a gente quebrou o EMILAT. O EMILAT é um tratado binacional, Brasil, Estados Unidos, com o resto do mundo, sigilo, e eles quebraram. Aí mandaram o seu proposto, na época, o Moro, averiguar se lá na CIA ou no FBI alguém comentava alguma coisa do EMILAT. Ninguém vai comentar com o Moro porra nenhuma, porque o Moro não é porra nenhuma. Entenderam? E eles quebraram o tratado. E eles sabem. Então eles estão apavorados, todos eles ali, porque a casa para eles caiu. Eles têm que fazer remissão. Ou seja, senhores membros do Supremo Tribunal Federal, os senhores têm que cantar todas as merdas que vocês fizeram. Quem chegar primeiro bebe água limpa. Entenderam? Como vocês acham que vocês podem passar a perna nos otários que vêm à televisão, à TV Globo, que vão assistir futebol roubado, tomar de 7-0 da Alemanha, enfim, que bebem água podre, cheia de coliformes, que bebem água com isopor e que são roubados na gasolina, nos impostos da comida, nos impostos da água e que são roubados também no direito ao salário mínimo. Que todo cidadão tem direito a ganhar um salário mínimo. Está na Constituição.
que todo cidadão tem o direito de ganhar moradia, está na Constituição. E que eles estão roubando esse direito. Já vai mais de 40 anos. E que a população não aguenta mais. E este senhor, o senhor Daniel, que ele é um deputado federal, o senhor Daniel Silveira, ele foi agredido numa lauda de 8 páginas, uma lauda de 8 páginas, alegando que ele vai ter que ficar recluso por ele ter cometido um crime de uma lei do sigilo de correio. Quando você está no correio, você está num serviço de meio, num serviço de informação, onde você vai mandar um endereço. E esse endereço, ele acessa a pessoa interessada. Então, para você acessar, para você ter a carta representada no teu nome, 55 mil pessoas assistiram. 55 mil, tomara que sejam 55 milhões de pessoas, assistiram do senhor Daniel Silveira falar que ele não cometeu nenhum... Porque ele antes de falar, ele se precaveu, mas ele atingiu o brio da corte, dos membros do Supremo Tribunal Federal. E quem comprou essa briga foi esse estúpido, esse anátema, esse verme, cabeça de ovo, conhecido como Xande, advogado do Comando da Capital, narcotraficante do Cartel dos Soles e membro do Foro de São Paulo. Sócio do Michel Temer Lulia. E ele cometeu esta arbitrariedade contumaz, que ele manda prender um monte de gente, deixou um sujeito paraplégico. E sem sustento, porque o material dele foi roubado. E ele não tem como trabalhar. Ele não tem como acessar a conta dele para retirar o dinheiro que ele tem, porque está tudo no computador dele. Como é que ele vai sobreviver, ele e a família? E ainda manda os capangas, que ele tem capangas. Ele tem o braço armado na Polícia Federal. E ele manda os rapazes, se tem algum conhecido dentro das dependências de cautelamento judiciário, que faça uma pressão, se é possível, na base da porrada contra o repórter. Ameaça. Entenderam? Entendam, senhores. O que este indivíduo, Alexandre de Moraes, fez foi antecipar o seu impeachment dele e dos seus parceiros no Supremo Tribunal Federal, que todos eles estão com tudo revelado, todas as contas, todo o seu patrimônio, tudo. E que eles já foram alcançados pela Justiça Internacional. Entenderam? Então eles se encontram desesperados e eles querem ver se eles fazem uma forma da turma do deixa disso, que barre, não. O senhor presidente da Câmara, certamente, ele vai dizer, hoje pegaram o senhor Daniel Silveira, amanhã esse careca, cabeça de ovo, vai querer me pegar a mim. E o senador também.
o presidente do Senado, vai dizer, pá, peraí, cara, calma, não é assim que a banda toca. Você vai alegando que não pode discordar de como está trabalhando o presidente do Senado, discordar de como está trabalhando o deputado federal na presidência da Câmara, discordar de como foi julgado monocraticamente uma lide no Supremo Tribunal Federal, porque o que eles fazem lá, eles não estão defendendo a Constituição. Eles estão soltando marginais. E isso de constitucional não tem nada. Uma atitude monocrática de soltar marginais, de entregar documentos sigilosos para o réu, de criar disputas entre um e outro. O senhor não entende, ao meu ponto de vista, e chegar e dizer, todos nós aqui somos todos iguais. Ou seja, você é o presidente da corte, mas você é igual a mim? Sim, você é igual. E eu sou o corregedor. E como corregedor, eu te dou voz de prisão, ô careca. Porque você é um marginal. Não serve como juiz, não serve como ministro, não serve como ser humano. Você é um escroquer. Sabe o que é um escroquer? Você é um escroquer. Então você, todo mundo deve estar hoje debruçado, dizendo o que esse cara foi fazer, tá maluco? Ele pegou o Daniel Silveira e botou ele para dormir dentro do calabouço da Polícia Federal. O sujeito está lá. Chegaram às 11h30 da noite para prender o sujeito e levar ele para o calabouço. Ele tem prerrogativas como deputado federal? Ele não pode ser preso? Tem que ter uma conduta não monocrática, e sim de um colegiado? Ele foi sequestrado. E nós estamos preocupados. Queremos saber do paradeiro do senhor Daniel Silveira. Se ele está vivo. Como ele se encontra no momento. Entendem? Porque são marginais. Eles são do narcotráfico mundial, descoberto. A casa para eles caiu. Entenderam? Não tem para onde correr. O submarino nuclear dos Estados Unidos, ele faz uma varredura de 2 em 2 horas em todo o Oceano Atlântico, para saber se tem algum submarino, porque um submarino soltou uma ogiva e pegou uma estrada que fez um buraco enorme, lá em Miami. E esses caras estão querendo entrar aqui no Brasil. O Brasil é enorme, meu amigo. O Brasil é terra que não acaba mais. E é a reserva mundial de água. E eles querem transacionar isso. Eles estão doidos para botar a mão nisso. Vocês entendem? Mas a pandemia não deu certo. A proteína AS5 já foi descoberta, que é um proliferador de cepas. Você tomou essa proteína e aí você está contaminado. Agora não sabemos com qual cepa você vai ficar no teu corpo, se sobreviver.
Então agora não tem mais, acabou, deram para muita gente. Sabe por quê? Porque ninguém assinou o documento dizendo eu concordo que o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde não é responsável, que o fabricante não é responsável. Ninguém assinou. Então agora vai chover processos aí para vocês, Supremo Tribunal Federal, de gente que tomou a picada e foi pro além. E agora? Vocês vão ter que indenizar, hein, Dória? Dória, tu vai ter que pagar esse povo todo que tu deu picada neles todos aí. Você vai ter que pagar, meu filho. Você e teu sócio lá, o cachorro louco, o Xi Jinping. Entenderam? Então, a arbitrariedade foi feita. E nós recebemos todas as documentações e isto está acelerando o processo de captura de vocês, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também dos senadores e dos deputados federais, porque são da mesma corja, fazem parte da mesma ORCRIM. Foro de São Paulo, Cartel dos Soles. São 4 cartéis. Tem os mexicanos também. E eles vendem órgãos humanos. Pulmão, baço, pâncreas, rim, córnea, vendem tudo. E aí te botam no caixão fechado. E você não pode ser velado, você vai diretamente para ser enterrado. Entenderam? Essa é a situação. E só não vê quem é cego. Até o cego vê. Entenderam? Então eu peço a vocês que vocês vilarizem isto o máximo possível. Eu agradeço a todos. Eu amo o Brasil, amo todos os brasileiros. Eu amo vocês. Eu amo vocês, que graças a Deus eu estou comendo. Eu amo vocês. Então, vocês sabem meu Pix, né? Meu Pix é o meu nome todo. Oscar Aníbal Tiapano, com 2P de papai, @gmail.com. Esse é o meu Pix. Eu não tenho conta porque as contas que eu tinha nos bancos fecharam por falta de dinheiro. Então fiquei sem conta nenhuma. Entenderam? Então eu tenho esse Pix. Fiquem com Deus, que o Senhor Yahweh proteja todos nós. Eu estou orgulhoso de vocês, tenho muito apreço por este senhor, Daniel Silveira, e vamos dar fim ao Alexandre de Moraes e ao crime dele, que é o braço armado dos comunistas, dos globalistas, dos marginais mundiais, todos eles já vistos, em todos os Supremos Tribunais Federais, porque eles se conhecem entre eles. Entenderam? E eu, como corregedor, a minha função é, quando eu vou lá, faço a limpa. Entendeu? E vamos fazer a limpa. Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações entraremos em contato. Obrigado.